Ele era conhecido por sua frieza, um fazendeiro que não sorria, não falava e jamais havia beijado uma mulher, até aquela noite, quando me viu descalça com morangos nas mãos e perdeu o controle pela primeira vez. Ele ainda não sabe, mas viverá comigo o ardente fogo da paixão. E se você gosta de vídeos como esse, escreve fogo nos comentários. Se prepare, a história de hoje já irá começar. Um fazendeiro recluso, dono das terras mais férteis e dos morangos mais doces do estado, mas com o coração mais amargo que se podia encontrar. Diziam que ele não falava com ninguém além do administrador da fazenda, que seu olhar gelava até o mais experiente dos funcionários e que mulher nenhuma jamais atravessara a porta da casa principal. Eu não acreditava em nada disso, até o dia em que meus olhos cruzaram os dele. Ele surgiu no alto da varanda, como se fosse o próprio dono do mundo. Alto, com o peito largo sob a camisa aberta no colarinho, botas cobertas de barro e aquele olhar. Deus, aquele olhar. Era como se pudesse me despir sem mover um músculo. Mas ele não disse uma palavra, apenas me olhou, de cima a baixo, como quem avalia uma ameaça, ou talvez um desejo que não sabia nomear. Quando fui apresentada ao grupo, ele sequer reagiu. Apenas virou as costas e entrou em casa, batendo a porta como se dissesse: "Não me interessa quem você é." Mas eu senti, no instante em que nossos olhos se encontraram, houve uma faísca. E mesmo que ele a tenha ignorado, ela queimou em mim como fogo no feno seco. No primeiro dia de colheita, o sol castigava. Eu limpava o suor da testa quando o vi novamente. Estava parado entre os pés de morango, braços cruzados, observando. O chapéu escondia parte do rosto, mas eu sabia que ele me olhava. Quando me aproximei para entregar uma caixa cheia, nossos dedos se tocaram por acidente. Foi um choque elétrico. Rápido. Quente. Ele recuou com raiva, como se tivesse tocado numa brasa viva. "Cuidado", ele disse, a voz grave e arranhada. "Esses morangos custam caro." "Eu também", respondi sem pensar, erguendo o olhar para ele com firmeza. O silêncio dele foi mais alto que um grito. Por um segundo, vi algo quebrar em seu rosto. Uma rachadura na armadura. Mas ele virou as costas outra vez e foi embora. De novo. E mesmo assim eu soube. Ele havia me escutado. Pela primeira vez, alguém o havia enfrentado sem medo. E aquilo mexeu com ele. Naquela noite, fiquei um pouco mais no campo, observando o céu avermelhado enquanto saboreava um morango fresco. Descalça, os pés tocando a terra morna. E então ouvi os passos pesados atrás de mim. Não precisei virar para saber que era ele. "Você não deveria estar aqui sozinha." "Talvez eu goste de silêncio. Ele fala mais do que muita gente." Ele se aproximou. Devagar. Como um predador que tenta não assustar a presa. Mas eu não. Era uma presa. Não dele. Quando finalmente ficou ao meu lado, nossos braços quase se tocando, senti o calor do corpo dele. Ele olhou para minhas mãos. Sujas de terra, vermelhas de morango. E pela primeira vez, ele sorriu. Ou quase. "Você não é como as outras. Nem você." A tensão era um fio esticado entre nós. E naquele instante, percebi. O homem, intocável, tinha acabado de ser tocado. A manhã seguinte chegou com o sol cortante e o vento que soprava entre as folhas de morango. Eu estava ali, firme, recolhendo os frutos com a mesma determinação de quem não aceita ordens calada. Ele apareceu no campo, imponente, a expressão tensa como sempre. Mas havia um brilho diferente nos olhos. Um desafio. "Você não sabe o que está fazendo", ele afirmou, sem rodeios, apontando para as minhas mãos que trabalhavam rápido. "Sei mais do que imagina", respondi, encarando-o sem piscar. Ele franziu o senho, visivelmente desconcertado. Eu não era a mulher que ele esperava. Não recuava, não tremia. Sua arrogância parecia enfrentar um muro. E eu gostava da sensação de estar no controle, por mais que ele tentasse dominar. Durante o dia, ele passava de longe,
observando. Cada gesto meu era uma resposta silenciosa ao seu comportamento autoritário. Um olhar firme, uma palavra rara, um silêncio, que valia por muitos gritos. Eu sabia que ele lutava contra algo dentro de si. O orgulho, a solidão, o medo de se abrir. A tensão entre nós crescia, quase palpável no ar quente da fazenda. Em um momento, nos cruzamos perto do celeiro. Ele parou. Eu também. Um silêncio denso tomou conta do espaço. Por que insiste em desafiar tudo o que eu digo? Perguntou, finalmente quebrando o silêncio. Porque ninguém manda em mim, respondi. E menos ainda alguém que nunca beijou uma mulher. Aquilo fez seus olhos escurecerem, uma mistura de surpresa e um toque de vulnerabilidade. Ele nunca esperava que eu fosse tão direta, e aquilo o desconcertou mais do que eu poderia imaginar. Naquela tarde, quando a maioria já havia ido embora, eu continuei no campo, decidida a terminar meu turno. Ele voltou, desta vez mais perto, com o rosto fechado, mas sem palavras. O silêncio entre nós falava mais que qualquer conversa. De repente, senti sua mão tocar meu braço, um gesto firme e ao mesmo tempo cuidadoso. Foi como se ele estivesse testando a realidade daquilo tudo, o que eu representava para ele. Eu não recuei. Olhei em seus olhos e segurei sua mão por um instante. Não me subestime, disse, firme. Ele soltou a respiração como se aliviasse, um peso invisível, e deu um passo atrás, mas sem perder o contato visual. Eu sabia que aquela guerra silenciosa estava longe do fim, mas pela primeira vez, senti que ele via em mim algo mais que uma simples trabalhadora. Eu era um desafio, e ele não estava acostumado a perder. Quando o sol se pôs, trazendo o frescor da noite, eu voltei para a varanda da casa grande. Ele apareceu na porta, a silhueta recortada contra a luz do lampião. Você não é só uma mulher comum, murmurou. E você não é só um fazendeiro bruto, respondi com um sorriso desafiador. Naquele momento, algo mudou entre nós, uma promessa silenciosa de que a batalha teria mais capítulos, e que nenhum de nós sairia dela sem se transformar. O silêncio da noite na fazenda parecia pesar no ar, carregado de algo não dito. Eu estava recolhendo as últimas caixas de morangos no galpão quando ele apareceu na porta, parando como uma sombra gigante que dominava todo o espaço. Seus olhos, antes frios, agora ardiam com uma intensidade que eu nunca tinha visto antes. O ar ficou denso, e meu coração acelerou sem motivo aparente. Aquele momento entre nós parecia esticar o tempo. Ele deu um passo em minha direção e a temperatura ao redor subiu como se o próprio ar tivesse pegado fogo. Eu queria recuar, mas algo na sua presença me fez ficar. O contato parecia inevitável, uma força que puxava duas almas que estavam destinadas a se tocar. Ele estendeu a mão, hesitando por um instante que pareceu uma eternidade. Quando seus dedos tocaram a minha pele, um choque percorreu meu corpo. Não era apenas um toque. Era uma promessa silenciosa de que algo estava prestes a acontecer. Eu senti o calor das suas mãos, ásperas, mas surpreendentemente delicadas. Ele nunca tinha feito isso antes, e eu era a primeira a romper aquela barreira invisível de anos de solidão e silêncio. O espaço entre nós desapareceu quando seus dedos acariciaram minha face. Um gesto lento e incerto, como se estivesse descobrindo o que era tocar alguém de verdade. Minhas pálpebras fecharam-se por um segundo, deixando que as sensações se infiltrassem, cada centímetro da minha pele despertando para algo novo, urgente e incontrolável. A respiração dele estava tão próxima que eu podia ouvir cada sopro. O ritmo acelerado denunciava o conflito entre seu desejo e seu medo. Eu também sentia a ansiedade pulsar no meu peito, uma mistura de medo e excitação que me fez querer fugir e ficar ao mesmo tempo. Foi quando ele finalmente se aproximou, sem aviso, e seus lábios encontraram os meus. O beijo não foi explosivo, mas carregava uma doçura inesperada. Era como se ele estivesse pedindo permissão, e eu silenciosamente oferecia.
Aquele momento quebrou barreiras que nem eu sabia que existiam. Cada movimento era cheio de uma timidez poderosa, um desejo reprimido que se transformava em entrega. O beijo se aprofundou, ganhando força e intensidade, mas sem perder a ternura. Suas mãos exploravam, mas com cuidado, como se temesse que aquele contato pudesse desaparecer a qualquer instante. Eu me permiti relaxar, me entregar ao calor daquele encontro. O mundo ao nosso redor deixou de existir. Havia apenas nós dois, conectados por algo muito maior do que palavras ou promessas. Quando ele se afastou um pouco, nossos olhos se encontraram novamente, cheios de perguntas e respostas não ditas. Eu podia ver que, pela primeira vez, ele não estava apenas me vendo, mas tentando me entender. E, de alguma forma, naquela noite, eu também comecei a entender que ele podia ser mais do que aquele homem frio e distante. Ficamos ali, naquele silêncio cheio de significado, sabendo que nada seria como antes. Aquele primeiro toque, aquele primeiro beijo, havia aberto uma porta que não teria mais volta. O romance que começava não era só físico, era uma entrega de duas almas que finalmente encontraram um caminho para se conectar. Na manhã seguinte, ele já estava me esperando antes do nascer do sol. Encostado na cerca de madeira, com os olhos fixos em mim como se eu fosse parte do terreno que ele tanto dominava. Mas havia algo diferente. Não era mais só desejo. Era vigilância. Era possessão disfarçada de curiosidade. E, acima de tudo, era o medo dele de me perder, mesmo sem nunca ter me tido de verdade. Durante o trabalho, percebi como sua presença estava por toda parte. Ele começou a aparecer onde antes fazia questão de não estar. Me observava colhendo, falava com os funcionários mais do que o normal, mas seus olhos, eles só me procuravam. Estava inquieto, como se algo dentro dele tivesse despertado e, agora, não soubesse mais voltar a dormir. À noite, enquanto o campo se recolhia em silêncio, ele me esperou na varanda. O céu estava carregado de estrelas, mas seu olhar era ainda mais intenso. Ele não disse nada. Apenas me puxou pela cintura e colou sua testa na minha. O toque era terno, mas a respiração era acelerada. O corpo dele gritava por mim. E mesmo assim, ele hesitava, como se esperasse minha permissão. Isso não vai ser só uma vez, ele sussurrou, a voz rouca. Eu não consigo parar de pensar em você. Eu podia sentir a verdade naquelas palavras, mas também sentia o perigo de me entregar demais. Então me afastei. Coloquei a mão em seu peito com firmeza. Ele congelou. Foi a primeira vez que alguém o parou. E ele soube ali que comigo seria diferente. Eu não seria apenas um corpo para aquecer suas noites frias. Se ele me queria, teria que me querer por inteiro. Eu não sou mais uma na sua história, entende? Falei com calma, olhando nos olhos dele. E se for para ter mais uma noite, que seja com respeito, com verdade. Ele respirou fundo. Seus olhos tremeram, como se algo dentro dele estivesse rachando. Aquela máscara de homem bruto começava a ceder. Pela primeira vez ele me tocou com reverência. Suas mãos deslizaram pela minha pele como se procurassem respostas. Beijou meu pescoço devagar, sentindo cada arrepio que causava. Não era pressa, era necessidade com cuidado. O desejo estava lá, mais forte do que nunca. Mas agora havia algo mais profundo entre nós. Ele me encostou na parede da varanda e me beijou como se aquele fosse o único momento que importava no mundo. E enquanto nossos corpos se encaixavam, algo se transformava em silêncio. Não éramos mais estranhos. Não éramos mais opostos. Éramos dois em processo de se reconhecer. Eu sentia seu corpo, quente, forte, pulsando contra o meu. Mas sentia também a emoção contida em cada toque, como se o amor estivesse tentando se infiltrar por entre os espaços da carne. E pela primeira vez, ele pareceu entender. O prazer que me fazia estremecer não era mais suficiente. Ele queria mais, e isso o assustava. Quando nossos corpos finalmente se afastaram,
Ele ainda me segurava como se temesse que eu sumisse. Não disse uma palavra, mas nos olhos dele havia uma súplica. A súplica de um homem que começava a se apaixonar, mas não sabia como lidar com isso. E eu? Eu sentia que a mulher que entrou naquela fazenda não era mais a mesma, e que, de alguma forma, ele também estava mudando. Por mim. Desde aquela noite na varanda, algo nele mudou. Ele já não era apenas o fazendeiro bruto que todos temiam. Havia uma suavidade nos gestos, uma hesitação doce no olhar. E mesmo sem dizer uma palavra sobre sentimentos, era como se cada movimento seu gritasse o que ele ainda não sabia como nomear. Passou a me observar de longe, mas com atenção, protetora. Quando os outros trabalhadores faziam piadas ou se aproximavam demais, ele surgia, calado, só com a presença. E bastava isso para tudo se calar. Não era mais arrogância, era zelo. E era novo até para ele. Uma manhã, encontrei uma cesta, de morangos frescos na porta da minha cabana, com um bilhete torto escrito à mão. São os mais doces da colheita. Igual você. Era dele. Reconheci a caligrafia firme, como quem escreve com raiva do papel, ou talvez com medo de sentir demais. Sorri. Aquilo era uma declaração, mesmo que silenciosa. Aos poucos, ele passou a buscar minha companhia fora, do trabalho. Me chamava para cavalgar, para ver o pôr do sol no alto da colina onde ele cresceu. Lá em cima, me contou histórias da infância, dos traumas que guardava, do porquê aprendeu a viver fechado. Pela primeira vez, vi o menino por trás do homem, e ele confiou isso a mim. Durante uma dessas tardes, ele me olhou com uma seriedade tocante. Você me desconstrói, disse. Me faz querer ficar onde sempre quis fugir. Fiquei sem palavras, porque ali, naquele instante, o homem que nunca soube amar estava confessando tudo. Sem artifícios, sem jogo. Apenas ele, nu em sentimento. Não era mais o toque que falava. Era o silêncio entre os toques. O cuidado em me ouvir, em respeitar meus limites, em querer me entender. E cada pequeno gesto me dizia que ele estava aprendendo. Por mim. Pela primeira vez, alguém não queria apenas meu corpo. Queria a mulher inteira. No celeiro, onde antes nos evitávamos, ele passou a me esperar com café quente. Às vezes, só sentava ao meu lado e ouvia a minha voz. Outras vezes me tocava, o rosto com a ponta dos dedos, como se ainda se perguntasse se eu era real. E eu sentia. Ele não era mais o mesmo homem. Os trabalhadores cochichavam pelas costas dele. Diziam que o patrão tinha amolecido, que agora sorria, que até ajudava, na colheita. Mas o que eles não sabiam é que, no fundo, ele não tinha amolecido. Ele tinha se libertado. Da dureza, da dor, do medo. Porque quando o amor entra, ele não quebra, ele transforma. Uma noite, enquanto caminhávamos de mãos dadas entre os morangos, ele parou, me puxou para perto e disse baixo com a voz embargada: Você me ensinou a sentir, a desejar mais que um corpo, a desejar uma vida com você. Foi ali que eu soube. Aquele homem que antes parecia pedra, agora era solo fértil. E eu tinha plantado nele algo que nenhum inverno conseguiria matar. O ar estava quente naquela noite. O céu estrelado parecia um véu de mistério sobre a fazenda silenciosa. Ele me levou para o campo, longe das luzes, onde só existia o som do vento e o cheiro da terra molhada. Ali, naquela imensidão, o silêncio entre nós dizia mais que palavras. Era o momento de entrega, não só do corpo, mas da alma. Ele me segurou firme, com aquela força que antes me assustava, mas agora trazia segurança. O calor das mãos dele na minha pele fez meu corpo despertar um desejo antigo, guardado há 7 chaves. Não era apenas paixão selvagem, era um convite para me perder e me encontrar ao mesmo tempo. Seu olhar era intenso, reverente, como se eu fosse a única mulher no mundo. Cada toque, cada carícia, tinha um significado. Ele não precisava falar. O silêncio dele era cheio de promessas,
de respeito, de amor profundo. Era um homem inteiro, entregando-se sem medo, sem reservas. O beijo veio lento, quase um ritual, sagrado, onde o tempo parecia parar. A boca dele encontrou a minha com delicadeza, explorando cada curva, cada suspiro. Não havia pressa, nem pressões, só o desejo puro de sentir, de estar presente. E eu deixei que aquele beijo me consumisse, me levasse para longe das dores antigas. Nossos corpos se encaixaram naturalmente, como se aquela conexão existisse antes de nós. Ele me conhecia em cada toque, em cada gesto. Havia respeito em tudo, até nas partes mais íntimas, onde a vulnerabilidade é maior. Era uma dança de entrega e proteção, de desejo e carinho. Enquanto ele me segurava, podia sentir o coração dele batendo forte contra o meu peito. Era um som que acalmava e incendiava ao mesmo tempo. Ele sussurrou meu nome, quase um mantra, e eu soube que naquele instante éramos um só. Não havia mais medos, nem passado, só o agora, ardente e verdadeiro. Ele me beijou no pescoço, demorando-se naquele ponto onde a pele é fina e a sensação é intensa. O arrepio que senti foi uma promessa silenciosa de tudo que estava por vir. Ele não queria só possuir meu corpo. Ele queria me conhecer, me respeitar, me amar em cada detalhe. Aquela noite foi uma entrega total. Eu deixei de lado as barreiras, que construí, e ele abriu mão da rigidez que o aprisionava. Juntos, nos encontramos em um amor que não era só físico. Era espiritual, uma conexão profunda que nenhum dos dois queria perder. Quando o amanhecer chegou, estávamos entrelaçados, cansados e felizes. Ele me segurou como se eu fosse seu maior tesouro, e eu soube que ali começava um novo capítulo para nós dois. Um capítulo onde o amor não era só desejo, mas também respeito e entrega. Naquela noite, eu não só ganhei um amante. Ganhei um homem que aprendeu a amar e que prometeu nunca mais me deixar ir. A manhã chegou suave, iluminando a fazenda com uma luz dourada que parecia abençoar aquele novo começo. Ele apareceu na varanda com um sorriso diferente, mais aberto, menos tenso. Me chamou para sair, dizendo que tinha uma surpresa, e o mistério em seus olhos fez meu coração disparar. Caminhamos juntos até um lugar especial, um campo de morangos que ele havia cuidado com suas próprias mãos desde que eu chegara. Ali, entre as fileiras vermelhas e verdes, o cenário perfeito para algo inesquecível. O silêncio entre nós não era vazio. Era carregado de expectativas, de sentimentos profundos que só a gente entendia. Ele se ajoelhou e meu corpo inteiro pareceu congelar por um segundo. As palavras saíram suaves, mas com uma força que abalou minha alma. Eu nunca pensei que pudesse amar assim. Você me transformou. Quero construir uma vida ao seu lado, todos os dias, todos os anos. A voz dele tremia um pouco, mas os olhos estavam firmes, cheios de verdade. O pedido de casamento não foi um clichê. Ele trouxe um anel simples, mas cheio de significado, com uma pedra vermelha que lembrava os morangos que nos uniram. Não precisava ser ostentoso. O que importava era o compromisso, a promessa de um futuro juntos. Segurei a mão dele, sentindo a energia daquela entrega total. Eu queria dizer sim, com tudo que havia dentro de mim. Aquele homem rude e solitário tinha se tornado meu porto seguro, o amor que eu jamais imaginei encontrar. O amor que todos sonham, mas poucos têm a sorte de viver. Ele levantou-se, me puxando para um abraço apertado, onde tudo o que existia era o calor do nosso amor. Seus lábios tocaram minha testa com ternura, e naquele gesto simples, senti o peso e a leveza de uma vida inteira pela frente. Era o começo de uma jornada que a gente faria lado a lado. Falamos sobre sonhos, sobre o futuro. Uma casa perto dali, talvez com crianças correndo no quintal, com os morangos continuando a crescer e a florescer. Promessas que não eram apenas palavras, mas planos reais, feitos de vontade e esperança. Ele disse que queria ser um homem melhor para mim, que cada dia seria um aprendizado, uma conquista compartilhada. Eu, por minha vez,
Prometi ser seu apoio, seu amor e sua amiga, mesmo nas tempestades que viessem. Porque amor verdadeiro é isso: entrega, coragem e companheirismo. Quando a tarde chegou, voltamos para casa, mas nada era igual. O mundo parecia diferente, mais colorido, mais cheio de possibilidades. Eu sabia que, finalmente, eu havia encontrado não só um fazendeiro bruto, mas o homem que me amaria para sempre. Naquela noite, enquanto o silêncio da fazenda embalava nossos sonhos, sorri sozinha, sabendo que aquele era apenas o primeiro capítulo de uma história que duraria para sempre. E você se entregaria a um amor tão intenso quanto o do nosso fazendeiro bruto? Conta aqui nos comentários se acredita que um homem pode realmente mudar por amor. Não esquece de curtir, compartilhar e se inscrever para não perder o próximo capítulo dessa história que vai aquecer seu coração. Até lá!